Beleza, pessoal? Nesta aula nós iremos aprender a criar formulários em HTML. Os formulários são realmente importantíssimos na web, porque é por meio de formulários que nós coletamos informações dos usuários do site. Beleza? Então, para esta aula eu já montei aqui no Sublime Text uma estrutura básica de HTML, como de costume, já abri aqui no navegador para começarmos a trabalhar. Para montarmos formulários, existe uma tag chamada Form, tá? E é dentro dessa tag Form onde tudo acontece. É dentro desta tag onde nós criaremos os campos onde os usuários entrarão com algum tipo de informação, beleza? Com relação à tag Form, existem alguns atributos que é importante nós conhecermos, como por exemplo, o atributo Name. Nós precisamos dar um nome ao nosso formulário para identificá-lo, para torná-lo único. Então aqui, por exemplo, vou dar o nome Form Teste. Posso colocar qualquer outro nome, sempre, claro, evitando caracteres especiais. Também existe aqui um outro atributo chamado Action. Existe também um atributo chamado Method. E existe também um atributo chamado EncType. Agora, com relação a esses atributos, eu não vou me aprofundar agora, porque são atributos que envolvem programação. E lá no curso de PHP nós vamos conhecer melhor esses atributos aqui, beleza? Aqui dentro do formulário, pessoal, eu posso criar os campos onde o usuário entrará com alguma informação. Então, por meio da tag Input, por exemplo, eu posso criar um campo de entrada. E a tag Input deve obrigatoriamente ter sempre com ela o atributo Type e também o atributo Name. Isso é importante. Por quê? Porque existem vários tipos de input. Então, eu preciso definir qual tipo de input eu vou utilizar. E o atributo Name eu utilizo para identificar esse input, tá certo? Um tipo de input, por exemplo, é o input do tipo text. Veja bem, o que ele faz? Ele vai criar um campo onde o usuário pode digitar algum texto. Vejam só, vou dar um Ctrl S, vou vir no navegador, vou dar um F5, criou aqui o campo e o usuário pode digitar qualquer texto aqui. Pode digitar o seu nome, pode digitar o seu e-mail, o seu telefone, várias informações, beleza? Aqui nesse caso, no exemplo, vou botar aqui, eu vou pedir que o usuário digite o seu nome. E aqui vou colocar o nome desse input, como por exemplo, nome usuário. Vou dar um Ctrl S, vou vir aqui, F5, beleza. Vou dar aqui um BR, pessoal, agora, para separar o conteúdo. E vou mostrar agora outro input. Input, type, password, ok? Name, vou fechar aqui o input. O que o input do tipo password faz? Ele recebe senha, ele é utilizado para receber senha, tá, pessoal? Vou dar um Ctrl S, veja a diferença. Vou vir aqui, vou dar um F5. Se eu digitar algo aqui, percebam que cria essa máscara, justamente para proteger a minha senha. Então, já vou informar aqui o seguinte para o usuário, olha, digite a sua senha. Beleza? E vou pôr aqui o nome desse input, como por exemplo, senha usuário. Agora vou dar um BR e vou mostrar outro input. Existe o input do type rádio. Vou colocar o atributo name, vou fechar o input. O que esse input faz, pessoal? Vejam bem, vou dar um Ctrl S, vou vir aqui, vou dar um F5. Olha só, ele cria esse campo aqui onde o usuário pode selecionar. Mas existem algumas características que temos que ter em mente com relação a esse input. Quais são? Vamos ver. Esse input aqui, ele serve para criar um grupo de opções no qual o usuário só pode selecionar apenas uma. Então, por exemplo, um uso comum é o seguinte, ó. Escolha seu sexo. Vou dar um BR para separar. E aqui, ó, esse input aqui vai representar o sexo masculino. Olha só, sexo masculino. Vou dar aqui um BR. E o nome desse input aqui vai ser gênero. Então, o grupo desse input é gênero. Eu tenho quantos gêneros? Existem 2, não é? Então, vou dar um Ctrl C aqui em tudo. Um Ctrl V. Vou trocar aqui esse texto para feminino. O name aqui continua sendo gênero. Tá? Ou a pessoa é homem ou a pessoa é mulher. Vou dar um Ctrl S. Vou vir aqui. Vou dar um F5. Percebo. Se eu escolho uma, a outra desmarca. Olha só.
Só posso escolher uma opção. Porque os dois pertencem ao mesmo grupo, o gênero. Agora, outro detalhe. Percebam que no input do tipo text, o usuário pode digitar algum valor. Ele digita aqui o valor dele. Esse valor que o usuário digitar vai ser enviado para processamento. O mesmo acontece aqui no tipo password. O valor digitado será enviado para processamento. Agora, com relação ao input do tipo rádio, o usuário do site não pode digitar nada. E que valor então vai ser enviado para processamento? Então nós precisamos definir ou pré-definir um valor default para cada um dos inputs do tipo rádio. Por isso, vou vir aqui no código e vou utilizar um atributo chamado value. E aqui eu vou botar, por exemplo, nesse primeiro input, o valor mask de masculino. E aqui nesse segundo input, vou colocar o valor, o value fem de feminino. Vou dar um Ctrl S, venho aqui, F5, beleza. Então, quando a pessoa escolher aqui o masculino, é como se ele tivesse digitado mask, né? E se ele escolher aqui o feminino, será como se ele tivesse digitado o valor fem. Vou dar agora aqui um BR e vou mostrar outro input. Input, type, check, box, ok? Name e vou fechar o input. O que esse input do tipo checkbox faz, pessoal? Vamos ver. Vou dar um Ctrl S, vou vir no navegador, F5. Olha só, criou essa caixa aqui, pessoal, onde eu posso selecionar ou não. E esse input aqui, do tipo checkbox, tem algumas características interessantes. Quais são? Vamos ver. Esse input aqui, pessoal, semelhante ao input do tipo rádio, eu também posso criar um grupo de várias opções. Olha só, Ctrl V, ó, criei 3 opções. E aqui, por exemplo, vou colocar a música. Vou colocar o nome música em todos eles. Então, esses inputs aqui do tipo checkbox pertencem ao grupo música. E a diferença desse input do tipo checkbox com o input do tipo rádio é que o input do checkbox me permite selecionar várias opções do mesmo grupo para enviar. Por exemplo, vou vir aqui, ó, escolha um tipo de música, por exemplo. Vou dar um BR. Né? Aqui vou informar, ó, esse primeiro input vai representar aqui o MPB. Esse segundo input aqui vai representar o rock. E esse terceiro input vai representar aqui a música clássica. Vou dar aqui um BR aqui para separá-los. Vou copiar esse BR, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V e Ctrl V. Vou dar um Ctrl S, vou vir aqui, vou dar um F5. Olha só. Então a pessoa pode escolher, ó, várias opções ao mesmo tempo e enviar. A exemplo também do que acontece com o input do tipo rádio, eu não posso digitar nada aqui. Então eu preciso pré-definir um valor para esses inputs. Eu vou vir aqui, ó. Se a pessoa escolher esse primeiro input, vai enviar o value, por exemplo, MPB. Se selecionar esse input, vai enviar o value rock. E se selecionar esse input, vai enviar o value, por exemplo, classic. Opa, classic. Agora também, pessoal, vou mostrar para vocês, vou dar aqui um BR para separar, um outro input, que é o input type file. Ok? Vou pôr aqui o name. Esse input aqui, pessoal, ele vai fazer o quê? Vou vir aqui no meu exemplo, vou dar um F5. Olha só, ele cria esse botão onde eu posso, ao clicar aqui, selecionar alguma imagem ou algum outro arquivo para enviar para o servidor. Beleza? Agora vamos entrar num grupo de inputs que são os botões, tá? Eles não vão receber nenhum dado de entrada, eles apenas vão desencadear alguma ação. Por exemplo, eu vou criar aqui o input type reset e vou botar aqui o value igual a apagar, por exemplo. O que ele faz? Vou dar um Ctrl S, vou vir aqui no meu exemplo, vou dar um F5. Vejam bem, o valor que eu coloquei lá no value aparece aqui no display, né? E quando eu clico aqui, eu apago os dados do formulário. Por exemplo, vou preencher aqui, ó, selecionar aqui as opções, tudo mais. Vejam bem, se eu clicar aqui, apagou tudo. Para isso que serve o input do tipo reset, tá certo? Vou dar aqui também um BR. Vou criar agora o input do type. No caso aqui, ó, button. E o value será, por exemplo, vou botar botão mesmo, botão. Vou fechar. Vou dar um Ctrl S. Deu um Ctrl S. Vou vir aqui, ó, F5. Criei o botão. Ele não tem nenhuma ação associada a ele. Por meio de JavaScript,
eu posso associar uma ação a esse botão. A gente vai ver isso melhor lá no curso de JavaScript. Apenas estou mostrando que existe a possibilidade de eu criar um botão cru, no qual depois eu posso associar algum tipo de ação. Agora vou dar aqui um BR, vou mostrar agora outro input do type submit. Vou dar um value de enviar. O que ele faz? Vou vir aqui no meu exemplo, vou dar um F5, cria esse botão, e o poder desse botão aqui é de submeter o meu formulário. Então o usuário ele digitou todas as informações, preencheu o formulário, e quando ele clicar aqui, os dados serão enviados para o servidor, ok? Para isso que serve o botão submit. Também tenho aqui, vou dar um BR para separar o conteúdo, o input type image. O que ela faz? Ela vai criar um botão a partir de uma imagem. Então eu vou vir aqui ó, com src, eu vou escolher uma imagem no meu diretório. Eu tenho aqui, por exemplo, essa imagem chamada enviar do tipo PNG. Então eu vou vir aqui, ó, enviar.png, está na mesma pasta, né? Vou colocar o atributo alt, tá? Caso a imagem não seja encontrada, vou botar o texto alternativo, ó. Imagem enviar, por exemplo. E vou fechar esse botão. Vou dar um Ctrl S, vem aqui no meu exemplo, vou dar um F5. Veja bem, criou um botão, no qual ao clicar aqui ele vai submeter o meu formulário e também posso associar uma outra ação para ele por meio de JavaScript. Existe também outro tipo de input, pessoal. Vou dar aqui um BR, que é o input. Opa, subir aqui. Type hidden. Ou seja, input escondido. E o que ele faz? Ele vai criar um campo. Eu vou definir aqui um value para ele. Já que vai ser um input escondido, o usuário não vai poder digitar nada nele. Mas ele vai enviar um valor para ser processado. Por exemplo, aqui, ó, gravar. Né? E vai enviar isso por debaixo dos panos. Sem que o usuário veja, vai ser enviado esse valor aqui também. Tá certo? Tem que colocar o name nele, claro. Vejam só. Vou dar um Ctrl S. Vou vir aqui, ó. Vou dar um F5. Percebam, a gente não vê ele. Mas se eu vier aqui, ó, vou clicar com o botão direito do mouse. Vou vir aqui na opção, ó, exibir código-fonte da página. Aí eu vou procurar aqui, vejam bem. Olha aqui o meu input do tipo hidden. Tá certo? Ele está criado, porém, está escondido. Agora, com relação aos inputs e seus tipos, nós fizemos uma visão geral em todos os tipos de inputs, ok? E na próxima aula a gente continua estudando sobre formulários. Valeu, até a próxima.